fazendo o melhor que a gente possa fazer. Mas o nosso tempo é o maior patrimônio que nós temos, né? Nós administramos esse tempo. Um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus do tempo que Ele nos deu. Agora, para aproveitar o tempo, é necessário ter uma hierarquia de valores. Aproveitar o tempo não é sair correndo por aí, fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e cair numa correria desenfreada. Não se trata disso. Se trata de ter uma hierarquia de valores, de saber o que realmente importa no nosso dia, o que nós estamos fazendo, para que fazemos, com que finalidades estamos usando o nosso tempo. Quanto mais elevados sejam os nossos ideais, os nossos planos, os nossos projetos para a nossa vida, melhor nós podemos aproveitar o nosso tempo. Então, é claro que nesse aproveitamento do tempo entra tudo, né? Entra um tempo dedicado a Deus, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, preciso de um plano de vida do ponto de vista espiritual, que a gente tenha alguns encontros com Deus ao longo do dia, né? É preciso de tempo para estudo, para que a gente nós não deixamos nunca de nos formar, né? Sempre estamos precisando de dedicar mais tempo para aprender mais coisas, para nos aperfeiçoarmos, tá certo? É preciso de tempo para a nossa profissão, para o nosso trabalho. Todos nós trabalhamos e o nosso trabalho é até um caminho para poder encontrar Deus, e a formação profissional não se improvisa, é preciso gastar tempo. É preciso de tempo para se preocupar com os demais também. Nunca é tempo perdido nós nos preocuparmos com os nossos amigos, as pessoas precisam de nós, né? Às vezes é um telefonema, é um zap, é alguma coisa que a gente pode fazer pelos outros. Enfim, se trata de fazer, em cada momento, aquilo que nós temos de fazer. Acho que vocês já ouviram a expressão, faz o que deves e está no que fazes. Faz aquilo que você tem que fazer e faz intensamente aquilo que você está fazendo. Então, se a gente consegue viver isso, o tempo nosso se multiplica e há um rendimento muito maior para todas as coisas. Fazendo, como eu dizia antes, tudo isso com serenidade. Não se trata de sair correndo por aí de maneira estabanada, né? Mas com serenidade, colocando amor a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, plano de vida, de um modo geral, é isso. É ter uma certa ordem no nosso dia que nos permita aproveitar melhor o tempo, porque se a gente não faz isso, o que vai acontecer? Nós vamos acabar por fazer as coisas de acordo com os nossos caprichos. Deu vontade de fazer tal coisa, a gente começa a fazer aquilo. E talvez não fosse a melhor coisa para fazer naquele momento, a gente teria umas coisas mais importantes, das quais dependem outras pessoas, né? Ou então, não sei, a gente acaba gastando tempo com coisas de menor importância, ou bater preguiça mesmo, simplesmente a gente atrasa as coisas, adia, e depois falta tempo para fazer, né? Bom, então, de modo geral, plano de vida é isso, é ter uma organização para o nosso tempo, para que a gente possa render mais e levar a nossa vida com mais firmeza para os ideais que a gente mesmo propõe. Agora, dentro disso, acho que é muito importante a gente falar de um plano de vida espiritual, né? Então, assim como a gente tem que cuidar da formação profissional, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que cuidar da família, temos que ter tempo para os amigos, temos que ter tempo para o descanso também, evidentemente. A gente precisa recuperar as forças para poder continuar trabalhando depois. Mas nós precisamos, né, de ter um tempo para Deus, de ter um plano de vida espiritual. O que quer dizer isso, né? É que a gente consiga encaixar durante o dia um conjunto de algumas práticas de piedade e algumas coisas que nos levem a Deus, né? Nós vivemos no meio do mundo, né? Cada um de nós tem a sua profissão, tem o seu trabalho. Nós não somos monges, frades que estão num convento, num mosteiro, afastados das estruturas temporais da sociedade. Pelo contrário, nós estamos em cheio no meio do mundo. Então, nós temos que ter um meio de encontrar Deus. O São José Maria falava que nós temos que ser contemplativos no meio do mundo. Quer dizer, os frades, os religiosos, as freiras, eles têm um certo afastamento do mundo, não é que vão para Marte, né? Mas é um afastamento das estruturas temporais, do dia a dia, né? Por quê? Porque assim eles podem encontrar Deus, podem ser contemplativos, numa vida de oração. Nós não. A maior parte de vocês vai ser pai de família, tem esposa, tem filhos, tem cuidado, tem um trabalho para fazer, porque é o ganha-pão da família e é o que é o que nos realiza também, de alguma maneira, né? Nós estamos imersos nas atividades do mundo. Então, nós temos que encontrar uma maneira de encontrarmos a Deus
Todos os dias temos alguns encontros com Deus que a gente pode conseguir ao longo do dia, no nosso dia de trabalho, no nosso dia comum, né? Então, eu queria, assim, eu pensava, a gente podia falar de muitas coisas que podem compor um plano de vida espiritual, mas eu queria chamar a atenção para 3 coisas. Pode ser uma sugestão. Se vocês já estiverem fazendo isso, depois, num outro momento, a gente pode sugerir outras coisas. Mas, se a gente fosse começar, imagine que não faço nada, na minha vida de piedade está zerada durante o dia, vamos assim. Eu vou à missa aos domingos e não faço mais nada. Então, se a gente vai começar, eu sugeriria começar por 3 coisas, né? A primeira delas é um tempo de oração, quer dizer, um tempo diário de oração mental, de conversa com Deus. Há muitas maneiras de fazer oração. Fazer oração é conversar com Deus, né? Há uma oração chamada oração vocal, quando a gente reza um Pai Nosso, quando a gente reza uma Ave Maria, quando a gente diz uma fórmula pré-estabelecida. Há uma oração litúrgica, se a gente vai à missa no fim de semana e a gente reza com todas as outras pessoas, são orações mais formais, né? Mas o que eu estou falando aqui é um tempo de oração mental, uns 10 minutos por dia, 10, 15 minutos, que a gente pega para conversar com Deus, com o nosso linguajar, com o nosso modo de falar, sem necessidade de fórmulas pré-estabelecidas. Veja, esse fazer oração mental que eu estou falando não se confunde com rezar à noite, né? Às vezes a gente pergunta, você reza? Eu falo, claro, rezo. Toda noite antes de deitar eu rezo alguma coisa e vou dormir. Tudo bem, não estou criticando isso. Mas é outra coisa que eu estou falando aqui. É pegar ao longo do dia algum momento que a gente consiga e tirar uns 10 minutinhos ou 15 minutinhos para fazer uma oração mental, conversando com Deus em algum lugar sossegado, para tudo, vai a um lugar sossegado, às vezes pode ser, se tem uma igreja no caminho do trabalho, pode ser numa igreja, se tem uma biblioteca no ambiente de trabalho, a gente vai para a biblioteca, pode ser lá, ou a gente arranja uma brecha em algum momento do dia, mas que a gente possa estar tranquilamente conversando com Deus. A essência da oração é procurar uma conversa com Deus. E uma conversa em que nós falamos com a nossa linguagem, não precisa inventar nada, não precisa fazer coisas diferentes. Uma coisa que ajuda bastante nessa oração mental é utilizar algum livro. Há muitos livros que são próprios para isso, né? Vocês devem conhecer alguns, A Imitação de Cristo, o livro Caminho, do São José Maria. São livros que são pontos, sugerem pontos para a meditação e que a gente pode fazer assim, né? A gente se coloca na presença de Deus, eu vou fazer oração agora, marca no relógio aí 10 minutos, 15 minutos, lê um ponto, lê um pensamento, lê um textozinho, né? E tenta conversar com Deus a respeito daquilo. A nossa oração feita dessa maneira nunca vai ser uma oração anônima, vai ser uma oração muito pessoal, né? Não é um discurso que a gente pode estar fazendo, que poderia ser feito por qualquer pessoa. Não, é uma oração só nossa, muito pessoal. Se a gente tivesse um gravador que pudesse gravar a nossa oração mental, a de todos nós que estamos aqui nessa reunião, cada um de nós, um equipamentozinho que a gente botasse na cabeça e gravasse os nossos pensamentos, a nossa conversa com Deus. Para cada um ia ser diferente, mas a gente poderia talvez identificar exatamente cada uma das pessoas que está rezando, conversando com Deus, pela sua oração, porque é uma oração pessoal. A gente vai falar das nossas coisas, vamos agradecer uma coisa boa que nos aconteceu ao longo do dia, nós vamos pedir por uma preocupação que a gente está, uma preocupação profissional, uma preocupação familiar, alguma coisa que a gente está esperando que aconteça, né? Enfim, nós vamos falar com simplicidade com o Senhor, com a mesma simplicidade com que os apóstolos conversavam com o Senhor, né? Os apóstolos conversavam com Jesus com muita simplicidade. A gente vê isso no Evangelho, né? Na hora que eles estavam na barca, lá a barca começou a querer afundar, ondas e tal, eles foram lá, acordaram Jesus, olha, todo mundo se importa aí que a gente está se afogando, né? Eles não foram dizer uma oração pomposa, Senhor Deus onipotente, que estás aqui nessa barca conosco. Eles estavam apavorados. Jesus, acorda aí que o negócio está feio. Cristo levantou, acalmou o mar, e ainda disse a eles que não tinham fé, né? Que eram gente muito medrosa. Mas a conversa deles com o Senhor era uma conversa muito simples, uma conversa muito pessoal. Bom, isso indica como é que tem que ser a nossa conversa também. Falar com simplicidade com o Senhor, sem escolher palavras, do jeito que a gente fala com os amigos, né?
Alguma vez pode sair uma outra bobagem, uma coisa meio impertinente, mas nós estamos conversando com o nosso Pai Deus. E do que nós conversamos? Tem um ponto de caminho que fala disso, né? Do que a gente fala com Deus? A gente fala de Deus e falamos de nós mesmos. Alegrias, tristezas, êxitos, malogros, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, ações de graças, pedidos, amor, desagravo. Conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Nós vamos conhecer mais a Deus e vamos conhecer mais a nós mesmos. E vamos ganhando intimidade com Deus, né? Então, nós falamos das coisas, como falamos com uma pessoa da família, como falamos com um amigo, nós contamos as coisas que nos ocorreram. Bom, mas Deus já sabe isso, claro que sabe, né? Mas não é verdade que os pais conhecem tudo a respeito da vida dos filhos, mas ficam contentes quando os filhos vêm lhe contar as coisas, o que aconteceu no dia, o que eles fizeram. Nós, diante de Deus, somos como filhos pequenos. Então, a gente vai contar as coisas que estão na nossa cabeça, o que está nos deixando nervosos, ou porque nós fomos contentes com uma notícia que recebemos. E assim vamos também conhecendo melhor a Deus. E vamos conhecendo melhor a nós mesmos. Vamos conhecendo a nossa preguiça, vamos conhecendo os nossos defeitos, a nossa sensualidade. Sozinhos, talvez a gente não conseguiria, mas com a graça de Deus e fazendo oração, nós vamos ganhando um conhecimento de nós mesmos. Muito melhor. E também falar das coisas de Deus, né? Como numa conversa, quando você vai tomar uma cerveja com um amigo no bar, nós não estamos falando o tempo inteiro de nós mesmos. Falamos de alguma coisa nossa, o amigo nosso fala das coisas dele, a gente conversa de uma coisa e de outra. O tema da conversação vai alternando muito, né? Então, na conversa com Deus também é natural, é razoável, que a gente fale das coisas de Deus, que a gente medite, por exemplo, em alguma passagem do Evangelho, que a gente medite na presença do Senhor na Eucaristia, que nós meditemos na paixão do Senhor, que está lá no Evangelho. Então, aos poucos, nós vamos conhecendo mais a respeito de Jesus Cristo, vamos conhecendo mais a respeito de Deus, né? E nós fomos feitos para isso, nós somos criados para conhecer a Deus, para amar a Deus. Então, é interessante que nós falemos de nós mesmos, abramos a nossa alma e falemos dele. Mesmo que nós nos sintamos meio sem vontade, tem dias que a gente está meio frio, que a gente está sem vontade nenhuma de fazer oração. Não adianta fazer oração hoje porque eu não vou conseguir falar com Deus. Adianta muito, né? Porque é uma necessidade nossa, uma necessidade da nossa alma de conversar com Deus, para conhecê-lo melhor, para aumentar nossa amizade com Ele, para identificar o que Ele espera de nós em cada momento, que é o melhor que pode acontecer conosco, é fazer a vontade de Deus para nós. Muitas vezes, essa vontade de Deus nós conhecemos por meio da oração. Muito bem, então, um primeiro ponto que eu queria sugerir, assim como esse parte do plano de vida, ou seja, parte dessa tentativa de encontrar Deus todos os dias, é fazer esse tempinho de oração. Mas se a gente não está acostumado a fazer, não começa com muito tempo, não, 10 minutos, 15 minutos é suficiente por dia para que a gente tenha vá ganhando essa intimidade com Deus. Uma segunda sugestão é fazer um exame de consciência, em geral no final do dia, à noite, né? Isso também não precisa de muito tempo, pode ser uma coisa rápida. Uns 3 minutinhos são suficientes para que a gente faça o exame de consciência. 3 minutinhos são suficientes para que a nossa consciência se manifeste e nós vejamos como foi o nosso dia, que nós vejamos o que nós fizemos bem no dia, o que não fizemos bem e, portanto, vamos ver o que nós podemos fazer melhor no dia seguinte, né? 3 minutinhos que nós vamos pensar naquilo que é importante para nós. Olha, não há um roteiro universal para o exame de consciência. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Como é que a gente faz o exame de consciência? Tem um roteiro? Pode se estabelecer roteiro, muitos roteiros, né? Mas não há um roteiro genérico que se aplique a todo mundo. Cada um de nós tem que fazer o seu. Por exemplo, uma sugestão é ver qual é o nosso defeito mais importante. Dependendo do nosso defeito, qual seja o mais importante, nós aquilo que aconteceu comigo naquele dia, inteiro, briguento, quais foram as encrencas que eu criei hoje, né? Eu ofendi alguém, eu fui grosseiro com alguém, ou se eu sou meio preguiçosão, não aproveito o tempo, sou meio relaxado. Então, a gente precisa ir direto nesse ponto. Falar, como é que foi o aproveitamento do meu tempo hoje? Eu fiz o que eu tinha que fazer, cumpri as minhas obrigações, né? Então,
Acho que a primeira coisa é ver os aspectos relacionados com os nossos defeitos, tá certo? Em geral, a consciência nos acusa, né? Se a gente dá essa paradinha, é importante dar essa paradinha, né? Porque é um tempo para a consciência se manifestar, né? Se a consciência, se nós damos essa parada, nós podemos fazer pequenas correções de rumo. Se a gente não fizesse exame de consciência todos os dias, não, para mim basta fazer exame de consciência uma vez por semana, uma vez por mês. A verdade é que se a gente faz isso, nós vamos esquecendo. A gente não se lembra dos pequenos deslizes de cada dia. No próprio dia, sim, a gente se lembra. Então, é para anotar numa agenda, deixar registrado lá, né? A gente vai tendo um conhecimento melhor de nós mesmos. Mas, se a gente não faz isso todo dia, a gente vai se esquecer. Então, fazendo o exame todos os dias, a gente faz essas pequenas correções de rumo, né? Ofendemos alguém no dia, a consciência nos acusa no final do dia. Então, aí já sai um propósito para o dia seguinte, uma disposição. Amanhã eu vou pedir desculpa para essa pessoa. Hoje eu perdi o tempo, fiquei olhando demais na internet, quando eu devia estar trabalhando em outra coisa, fiquei vendo todos os filminhos que me mandaram, e às vezes são muitos, né? Se a gente ficar vendo todos eles, o tempo vai embora. Então, eu fiz isso hoje, amanhã eu vou procurar aproveitar um pouquinho melhor o tempo. Eu deixei de ajudar alguém que contava comigo hoje, eu me omiti, era minha obrigação fazer isso. Vamos consertar amanhã, vamos dispor a ajudar essa pessoa. Elas são pequenas tomadas de decisão que a gente toma cada dia, pequenas decisões que a gente toma cada dia, que vão nos ajudando a consertar aquilo que nós fizemos errados no dia, né? E são pequenas coisas. Em geral, são coisas pequenas. Por isso que a gente não pode deixar para fazer o exame de consciência, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, porque a gente vai esquecer. Aquilo que passou ali no momento, no dia, nós nos lembramos. Mas se passar muito tempo, depois a gente acaba se esquecendo. Uma terceira sugestão ainda, eu falei que ia fazer 3 sugestões, né, para o nosso plano de vida. Há muitas outras coisas que a gente poderia sugerir. Mas vamos dizer assim, se nós estamos começando, não temos um plano de vida adequado ainda, então eu ia fazer 3 sugestões. Uma delas é a oração mental, a segunda, o exame de consciência, e a terceira, eu sugiro que a gente faça uns 5 minutinhos de leitura do Evangelho a cada dia. A verdade é que, às vezes, a gente conhece pouco o Evangelho, e o Evangelho é a vida de Jesus Cristo, que é Deus, é perfeito homem, né? Então, é através da leitura do Evangelho também que nós vamos conhecendo a vida de Jesus Cristo, e vamos conhecendo como é o Senhor, como é Jesus Cristo, como era o seu modo de ser humano, né? O Evangelho vamos dizer assim, tem um estilo um pouco seco, talvez. Talvez a gente gostaria que tivesse mais dados, mais informações, né, sobre Jesus Cristo. Não tem, né? É um esquema. Os evangelhos foram escritos como esquemas de pregação dos primeiros dos apóstolos, dos primeiros cristãos, né? Então, nós temos que ir completando com a nossa imaginação aquilo que falta no evangelho, vamos dizer assim, né? E fazer a leitura do evangelho de tal modo que a gente começa num dia onde terminamos no dia anterior. Então, você começa lá, São Mateus, né? Você começa a ler 5 minutos, no dia seguinte continua mais 5, mais 5, mais 5. Acabou São Mateus, vai para São Marcos, primeiro São Marcos, depois São Mateus, depois São Lucas, depois São João. Acabou, volta lá no primeiro outra vez. O Evangelho é inesgotável. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, se a gente faz uns 5 minutinhos de leitura, nós vamos conhecendo a vida de Jesus Cristo e vamos aprendendo cada dia mais. Mais ainda, né, eu acho que a leitura do Evangelho devia ser uma leitura meditada. Não precisa ler os 5 minutos. Às vezes basta ler 1, 2 minutos, ler uma cena do Evangelho, uma passagem do Evangelho, e usar o resto do tempo para meditar naquela cena, naquela passagem. Isso nos ajuda a nos colocar dentro do Evangelho como se nós fôssemos um personagem a mais. E vamos conhecendo a vida de Jesus Cristo e vamos tendo a vida de Jesus Cristo como um filme na nossa cabeça. Isso nos ajuda muito para conhecer mais a Deus. Esse é um dos objetivos desse plano de vida, que nós tenhamos contato com Deus ao longo do dia, em algumas situações. Então, feitas essas 3 sugestões, vamos pensar em alguns aspectos práticos, e já vamos terminando, porque o Luiz falou que era 20 minutos, né? Acho que já estamos passando da hora, né, Luiz? Então, vamos terminar, né? Alguns aspectos práticos. Romero,
Pode manter. Aqui me avisou que a sessão vai acabar em 5 minutos. Isso nunca aconteceu a primeira vez, mas se caso acabar e tiver bom, eu já abri outra reunião que eu vou enviar para vocês. Se tiver, mas pode manter, fica à vontade, viu? Não, tudo bem, mas eu já estou acabando, de qualquer modo. Né? Não, mas se acabar, a gente começa em outra, se caso for oportuno. Tá bom. Que o Diego está falando alguma coisa, mas ele está com o microfone desligado. Pode. Então, nós não estamos ouvindo. Vai em frente, é isso. Alguns aspectos práticos do plano de vida. Olha, é interessante ter por escrito o que nós pretendemos fazer cada dia. Isso sobre todos os pontos de vista. Sobre o trabalho profissional, sobre a vida familiar, sobre as nossas obrigações de cada dia. Quer dizer, a gente pode escrever um planinho assim simplificado para cada dia da semana, não precisa ser todo dia igual. Cada dia tem suas especificidades, né? Às vezes tem que mudar. Também tem os imprevistos, é lógico. Tem os imprevistos que vêm do nosso capricho, né? Um belo dia dá vontade de tomar uma cerveja em vez de ficar trabalhando, aí precisa ver se aquilo é razoável ou não. Outro dia pode ser um imprevisto da caridade, se uma criança nossa está passando doente, está precisando ir ao médico, é lógico que a gente joga todo o resto para cima e vai acompanhá-la ao médico. É um motivo de caridade. Então, não se trata de ser quadrado também, né? Não fique doente agora que eu estou acabando o meu negócio aqui. Depois eu vejo isso. Aí, isso é uma coisa que exige de nós uma reação rápida. Mas é bom, por escrito, uma pequena agenda, né, em que nós vamos colocando lá as coisas que nós pretendemos fazer ao longo do dia, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista familiar, do ponto de vista das amizades, relacionamento social e do ponto de vista de Deus. Quais são as normas de piedade que eu quero fazer naquele dia? Depois, uma outra coisa prática é procurar ter pontualidade, né? Nós temos que defender os horários. Nós somos atacados constantemente, né, em todos os aspectos. Vêm os ataques externos, né? Vem um telefonema, vem um zap, vem um não sei o quê. Às vezes parece que são assuntos urgentes, mas na verdade não são urgentes, ou talvez não sejam nem importantes. Vamos dizer, se o assunto é urgente, é importante, tem importância, né? Alguém que está doente, alguém que está precisando de ajuda, tudo bem, a gente para tudo e vai fazer aquilo. Mas muitas vezes o que nos ataca e detona o nosso plano de vida são coisas que não precisavam ser feitas naquele momento, né? É um filminho que um amigo me mandou lá, que é muito gozado, engraçado e tal, mas que eu podia ver depois. Ali vai 3 minutos, depois vem outro com mais 5. A hora que você vai ver, você gastou lá 10, 15 minutos, e aí vem um artigo, não sei o quê, que a gente vai ler. Então, bom, eu não estou dizendo que a gente não deva ler essas coisas, mas talvez valha a pena ter um momento no dia que a gente seleciona, filtra um pouco e vê aquilo que é importante. A gente ficar vendo todas as coisas que recebe a todo momento, nós vamos ficar... Nosso aproveitamento do tempo vai ficar bastante prejudicado, né? Um outro cuidado que nós temos que tomar também é o ativismo, né? Nós temos que ser homens de ação, sim, né? Aproveitar bem o tempo, mas sem o ativismo é o que é? É fazer as coisas por fazer, é correr por correr, né? Como é que está a tua vida? Está uma correria desgraçada. Será que essa correria é razoável? Ou ela é uma exigência da nossa vaidade, talvez? Ou de que a gente, não sei, a gente quer fazer... Às vezes é um defeito, pode ser um defeito nosso. O ideal seria fazer as coisas com serenidade, com intensidade e com serenidade. Então, cuidado com a correria, com essa sensação de que estão me exigindo muito no trabalho. A vida moderna a vida moderna é aquilo que a gente quiser que seja, né? Depende de cada um. Você não sereno e muito produtivo ao mesmo tempo. Dizer que minha vida está uma correria, um cara muito importante, então tem muitas coisas para fazer e por isso eu estou correndo. E, finalmente, a constância, né? Cuidado com os altos e baixos em todos os aspectos, na vida espiritual também, né? Há dias que a gente não tem, os nossos sentimentos não estão lá muito, se eu não fizer oração naquele dia não tem importância. Tem dias que a gente está mais disposto, tem dia que a gente está mais apagado, tem dias que a gente tem mais vontade de fazer as coisas, tem dias que os nossos sentimentos não nos ajudam, né? Então, a gente tem que ir aprendendo a fazer as coisas com sentimento, sem sentimento, com mais vontade ou menos vontade. Vamos criando uma força de vontade muito maior na medida que a gente faz as coisas mesmo sem ter vontade, né? Em conclusão, um plano de vida
do ponto de vista profissional, familiar, social e do ponto de vista espiritual também, esses contatos com Deus ao longo do dia, vão nos levando para um caminho de santidade, né? Eu já citei aqui o ponto de caminho em que o São José Maria diz: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, né? Se a gente faz o que deve fazer e com intensidade aquilo que a gente está fazendo, nós temos um caminho aberto para a nossa felicidade aqui na Terra e para o céu também. Estaremos fazendo o melhor que nós podemos fazer, que é aquilo que Deus espera de nós, se Deus quer, né? E então isso a gente vai descobrindo, se colocando diante de Deus e perguntando: eu estou fazendo o que eu devo, né? Eu estou fazendo o melhor que eu possa? Parece fácil isso, mas nós temos a experiência de que não é tão fácil. É fácil fazer um dia, fazer uma semana, talvez, mas a vida toda, né, seguir essa linha de conduta, faz o que deves, está no que fazes, não é nada fácil. Isso nos conduz a uma vida de santidade de verdade. Por isso que ele dizia que garantia a santidade de uma pessoa que se esforça de vida todos os dias. Bom, eu termino aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia? Luiz, você que é moderador aí? Eu queria... Deixa eu só responder, então, o pessoal perguntando do link, eu falei com o mesmo link. Eu queria só perguntar para o senhor o seguinte, um exemplo meu, né? O senhor falou isso da correria, né? Por exemplo, no meu serviço, o senhor falou dos 3 pontos principais, né? O grupo aqui, dos meninos, eles são compostos por um pessoal que são diversas idades, situações em cada dia são diferentes, né? Uhum. Além desses 3 pontos, né, que o senhor falou, né? Da oração, do exame de consciência, para alguém que nunca teve um plano de vida, além desses 3, esquematizar, por exemplo, quando eu conversei uma vez com o supernumerário pela primeira vez, eu perguntei: o que você faz no plano de vida? Ele me passou, sei lá, uma pilha gigantesca de coisa. No segundo dia eu desisti, porque não tinha como, de um dia para o outro, eu fazer tudo aquilo, né? Por isso que eu falei de 3 coisas só. Exatamente. E por exemplo, para um jovem que às vezes estuda, ou para um cara que trabalha, que tem a família, às vezes não consegue cumprir isso no trabalho, porque é muito corrido, chega em casa, depende da esposa, o filho está precisando. Como conseguir, assim, intercalar a falta de tempo, mas a necessidade de procurar a santidade de uma forma que fique, sabe, harmônica, assim? Vamos pensar, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Então, Luiz, acho que é importante começar por uma coisa de cada vez, né? Eu dei 3 sugestões. Acho que se a gente escolhe uma delas e começa a viver, você começa, de repente, a descobrir que dá para fazer. Tirar 5 minutos para fazer uma leitura do Evangelho. Olha, Luiz, quanto tempo a gente perde lendo notícias replicadas na internet que você já leu e chega de novo, e vou conferir num outro jornal, e vou ler mais uma coisinha, e aí o comentário que um cara faz e a gente responde. Se você for ver, a gente gasta na internet, não em coisas... A internet é ótima, hein? Pelo amor de Deus, não estou criticando a internet, né? É um instrumento de trabalho fundamental. Eu trabalho na internet o dia inteiro. Então, é uma coisa excelente. Eu estou falando de uma outra na internet, né? Que está sendo simplesmente um entreposto de distribuição de piadinhas e memes e filminhos, etc. Quer dizer, a gente gasta muito mais tempo com isso do que os 5 minutinhos que eu estou propondo para fazer a leitura do Evangelho. Então, é claro que tentar fazer uma coisa de piedade dessas sempre vai significar um sacrifício de alguma outra coisa. A gente começa cortando as gorduras, tá? Começa cortando o tempo excessivo de internet, outros tempinhos de papo furado, às vezes no telefone, assuntos que a gente podia resolver no telefone em 3, 4, 5 minutos, de repente a gente pode ficar, tá? Se você começar a reparar, você está lá 10, 15 minutos, porque emenda uma conversa com outra e não sei o quê. Acho que um bom começo é começar a ver onde é que a gente gasta tempo durante o dia, né? Que dá essa sensação de correria depois, porque não consegui. Será que não tem coisa que a gente está fazendo que poderia ser mais eficiente, que podia gastar menos tempo com aquilo, que podia, né?
E aí, tá. Oi? E uma das dificuldades também disso é não deixar esse encontro na oração, esse encontro com Deus, por exemplo, ir na missa, às vezes se alguém tentar fazer a missa diária, por exemplo, não tentar transformar isso num negócio robótico, né? Isso é uma Sim. dificuldade que eu vejo também. Por exemplo, esse é um ponto importante, Luiz. Acho que esse é mais prático ainda do que o anterior. O anterior, se a gente é honesto, a gente vai reconhecer que dá para encaixar e que dá para aproveitar melhor o tempo, né? Agora, esse é um ponto importante. As coisas não podem ser feitas de uma maneira mecânica e rotineira, tá? Eu acho que, principalmente, principalmente se há uma norma de piedade dessas, que é para nos aproximar de Deus, né? Tem que ser feita amorosamente, não faz sentido, né? Você fazer simplesmente mecanicamente, tá? Embora, algumas vezes, como eu falei, o tempo de oração, por exemplo, pode dar a sensação de que eu estou lá cumprindo a tabela, porque eu não estou com muita vontade de conversar, não estou... Mas é importante para que cresça a intimidade. Não é uma coisa que um cara que está namorando uma menina, né? E pode ter dias que ele não está com vontade nenhuma de conversar com ela, porque está cansado, queria fazer outra coisa, né? Mas ele sabe que é importante manter o relacionamento. Então ele vai, conversa, se esforça e procura fazer o melhor possível. Não é hipocrisia isso, tá sim, certo? esse exemplo que você me deu de namorando foi engraçado. Mas eu perguntei também para o Super Melhor, eu falei, ele me falou que ele visitava o Santíssimo todo dia, né? Aí eu perguntei, falei, mas você vai todo dia e tal? Ele falou assim, Luiz, quando você começou a namorar a sua esposa, você não queria todo dia passar lá e ver ela? Eu falei, queria. Ele falou, então, a mesma coisa. Eu falei, poxa, que exemplo perfeito, cara. É bem isso mesmo. É Aqui no verdade. bate-papo, aqui no bate-papo, a Poena perguntou assim, boa noite, pessoal. Homero, cortou aqui para mim. Poderia falar novamente um ponto que foi mencionado no final? São José Maria garantia a Ah, santidade de quem fizesse o quê? Eu não ouvi. Ela perguntou isso daí. uma coisa é o ponto 815 de caminho, que diz, queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Esse é o ponto de caminho. Agora, o comentário que eu fiz, que vi ele falar em vários lugares, mas eu não tenho aqui a fonte por escrito, uma das fontes. Ele dizia que garantia a santidade da pessoa que se esforçasse para cumprir bem o plano de vida. Mas não é literal isso que eu estou falando, tá? Eu vi isso em vários lugares, ele falando isso, em tertúlias, assim. A ideia, para mim, está bem gravada, eu garanto que ele falava isso mesmo. Mas não está escrito. Ah, Diego, você tem que clicar na setinha do lado do microfone e selecionar o microfone do seu notebook, o computador.
Quando você faz oração, eu sugeri fazer oração com caminho, imitação de Cristo, algum livro de pensamentos, mas, evidentemente, você pode usar o Evangelho para fazer oração, né? No tempinho de oração, você pega uma passagem do Evangelho e medita nessa passagem. É uma das maneiras de fazer oração, é uma temática que você pode levar o teu tempo de oração, né? Agora, eu acho que a leitura do Evangelho tem uma característica diferente, porque a leitura do Evangelho você vai lendo ela sequencialmente, como eu falei, né? Você pega lá, São Marcos, num dia você continua de onde tinha parado no dia anterior, e vai. Um pouco de tempo você vai ler todo São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João, volta outra vez. Isso vai formando na cabeça da gente um filme, né? E as passagens importantes da vida de Cristo, nós vamos tendo elas muito vivas na nossa memória, no nosso coração, e ajudam muito. Então, acho que são finalidades diferentes. A leitura do Evangelho é conhecer a vida de Cristo, conhecer a figura de Jesus Cristo, tá, por meio daquilo que os evangelistas transmitiram para a gente. E a oração é uma outra maneira diferente de conhecer Jesus Cristo, conhecer a Deus, conhecer a Nossa Senhora, que é conversando com eles, né? Agora, naturalmente, você pode conversar usando o Evangelho, isso não tem problema nenhum. Mas acho que são finalidades diferentes de cada uma dessas normas de piedade. Depois, me expliquei? Eu acho que o que não foi claro, agora ficou claro a minha dúvida aqui. Na verdade, aí, quando você fala de leitura, você fala mais de leitura para conhecer mesmo as passagens, não no sentido de uma lexio divina, né? Não, é uma para ir conhecendo mesmo o Evangelho. É uma leitura sem pressa, né? Uma leitura que pode ser meditada, você para um pouquinho, pensa e tal, mas é uma leitura, né? Você vai lendo e vai indo na sequência, assim você passa por todo o Evangelho, tá? Às vezes, nessa leitura do Evangelho, tem algumas passagens que nos tocam mais, e naquele tempinho ali não dá tempo de pensar muito. Anota aquela passagem lá, depois, quando você for fazer oração mental, você volta ao Evangelho e faz oração com mais tempo sobre aquela passagem do Evangelho, conversando com Deus sobre isso. Mas são finalidades diferentes. Eu falei dessas três, a gente poderia falar de muitas outras, né? Eu não queria provocar uma indigestão espiritual em ninguém, né? Mas você pode fazer também, como você falou, a missa diária, né? Para quem já está acostumado. Também, se você não está acostumado a assistir missa todos os dias, eu não recomendo que você comece de vez. Comece uma vez por semana, no meio da semana, depois vai acrescentando. Faz muitos anos que eu assisto missa todos os dias. Eu confesso que é uma coisa que entra no DNA, a gente sente falta disso, né? Mas, no começo, não é fácil para ninguém, tá certo? Então, pode ser a missa, pode ser a leitura espiritual, que é uma coisa diferente da leitura do Evangelho e diferente da oração, que é ler um livro de espiritualidade. Pode ser uma vida de santo, pode ser um livro sobre defeitos, pode ser qualquer coisa que nos ajude a aumentar a nossa cultura religiosa, tá certo? A visita ao Santíssimo pode ser uma norma de piedade também. Todos os dias dar uma passadinha em alguma igreja ou capela que tem o Santíssimo e fazer uma pequena visita ao Senhor. Então, são coisas assim que a gente pode rezar o terço, pode ser outra coisa, né? Acho que alguns de vocês estão acostumados a rezar o terço diariamente. Se não estiver acostumado, eu recomendo que, se for começar, começa um mistério por dia, tá? Depois você vai pegando o jeito e vai se acostumando, e vai gostando, tá? Mas sempre devagar, aos poucos, né? Não queira pegar tudo de uma vez, que fica muito carregado. Tudo bem, Moisés? Estamos de acordo ou não? É igual quando eu tentei ir lá e o padre François me bateu. Você é doido tentar tudo uma vez? Claro que não vai dar conta. Tira isso aí tudo e começa fazendo dois, igual o senhor falou. Vai, Diego, manda ver. Parece que o microfone agora. Todo mundo me escutando? Aê! Fala aí, Diego. Aê, graças a Deus, que isso. Parece que é o mal deixando eu ficar calado aqui. Ué. É o seguinte, Homero, você falou muito sobre essa parte em que a gente fica muitas vezes tomado e a gente muitas das vezes é falho, obviamente, né? A gente é humano. E as falhas nossas, principalmente da parte de oração, essa oração diária que é de intimidade com Deus, tá um pouco cortando o meu aqui, acho que é só o meu. Mateus. Na minha tela aqui está escrito Mateus. Acho que o Mateus deve estar com o microfone aberto. É isso.
relacionado a essa perda que, às vezes, nós, por exemplo, já vi muita dificuldade de alguns, isso aí talvez seja talvez até psicológica, né? Não é algo normal. Mas talvez seja algo de particular, de cada um. Mas tem algumas pessoas procuram, né, e perguntam como que faz o dia a dia de oração para se fazer isso com aqueles que já foram 1 ou 2 vezes no recolhimento, né, e ouvem da gente, e ouvem de vocês, somente da parte do padre, dos padres que nos falam, né, no recolhimento, sobre essa questão de fazer essa oração meditada, né, essa oração de conversa, de intimidade com Deus, e que um dia falha, 2 dias falha, 3 dias falha, e fica ali no coração pesado, nossa, eu falhei e tal, e aí fica assim, e aí, nossa, eu tá errado, eu não consegui manter isso, então se culpa muito e não entende assim o caminho. Então, esse caminho que você colocou para a gente, é bom ter enfatizado isso, que o mais importante é quanto o seu coração você coloca, né? Coloca nessa humildade de ter errado e entender, né? A parte nossa, né? Pode ser um defeito de comportamento, Diego, a pessoa que faz um plano lá e depois fica tão apegada a isso que fica com escrúpulos, se alguma vez não consegue fazer alguma coisa. Fala, nossa, será que eu fiz um pecado de não ter feito oração? Não é pecado nenhum, ninguém é obrigado a fazer isso. São coisas que a gente propõe para ganhar uma intimidade maior com Deus, mas nunca é um pecado deixar de fazer, tá certo? Então, a gente também tem que saber ter a flexibilidade, né? No dia que foi muito atrapalhado, não conseguimos fazer, paciência, não acontece nada, não estamos fazendo uma barbaridade. Agora, se um dia não dá, o outro não dá, o outro não dá, psicologicamente a gente vai começando a desistir, né? Então, eu sugiro o seguinte, você vai tentar fazer 15 minutos de oração. Um dia não deu, outro dia não deu, outro dia não deu, outro dia não deu, para um pouquinho, fala, eu vou tentar 5 minutos, né? Então, 5 minutos a gente consegue. Ou talvez consiga um dia, no outro não, no outro 5. A hora que você estiver fazendo 5, tenta 10. E aí, vai aos poucos. A coisa tem que ser paulatina, a gente tem que se habituando, né? Só desculpa atrapalhar o seu, Homero, mas é igual no esporte. Você quer cumprir um movimento, alguma coisa, você divide esse movimento para ficar mais, como é que se diz? Mais fácil, né? A progressão disso, né? Tanto em qualquer esporte, tanto no basquete, qualquer coisa que você faça. Você trabalha partes desse movimento para você conseguir concluir da melhor forma ele completo depois, né? Você vai facilitando, né? Perfeito. Divide tanto que o negócio fica tão fácil que qualquer idiota faz. Aí a gente faz também. E aí vai aumentando aos pouquinhos, né? Tá certo? Tudo bem, Diego? Essa questão, ela só fica assim, só para afirmar aqui, Luiz, para dar uma ênfase. Enquanto assim, eu lembro que no começo, me recordo, quando eu comecei, o Murilo até, na época, a gente conversava muito sobre como conviver e viver com as pessoas que não conhecem a forma como a gente leva a vida, né? Assim, a forma que São José Maria Escrivá nos dá, a forma que a Opus Dei nos acolhe e o recolhimento nos fortalece, e esse caminho que é nos dado, como é que as pessoas ainda assim, como a gente não poderia conhecer isso antes, né? E quantas pessoas ainda não conhecem esse caminho, que parece ser difícil, mas é como o Luiz acabou de dizer, e da parte do senhor, né, também nos dá essa resposta. Como em qualquer movimento, a gente tem posições que, se você tiver numa posição boa, aquele movimento você vai conseguir fazer com mais força, com mais perfeição. Só basta ter uma posição boa. Enquanto essa posição da nossa, vamos dizer assim, o nosso sim, o nosso eu vou, eu consigo, essa positividade, o otimismo, né, muito falado. É importante esse otimismo, né, no meio social, no meio ambiente nosso que nós convivemos, né? Claro. Mas, assim, eu acho que o essencial é a gente saber encontrar a medida certa e crescer devagarinho, né? Harmoniosamente, organicamente. Não adianta querer pegar tudo de uma vez, a gente vai se empanturrar e depois vai desanimar também, né? Então, tem que ir crescendo aos poucos. Tudo que é vital cresce aos poucos, devagarinho. O que nasce muito grande é monstruoso, né? Tá certo? Muito bom, Luiz. Muito bom. Mais alguém? Podemos encerrar? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Manda ver. Romero, Oi, diga, Gustavo. eu tenho 2 anos que eu conheci a Igreja Católica, descobri o que é o sacrário, aí eu tô seguindo esse caminho. No início dos 6 primeiros meses, eu tava rezando o rosário todos os dias. Aí depois eu fiquei uns 9 meses, mais ou menos, quase um ano, sem rezar. E indo na missa aos domingos, tudo. E agora tem umas 3 semanas que eu voltei a rezar todos os dias o Santo Terço. Mas essa ideia que eu tive de voltar a rezar, eu comecei a pensar porque eu não conseguiria rezar em casa. Aí, lendo um livro sobre a liturgia da missa, eu percebi, ele lá estava me falando, que você deve orar com pessoas em sua volta, junto. Por exemplo, na igreja, junto com pessoas. Aí, só que na minha casa, só eu rezo. Então, não tinha como eu fazer isso, né? Então, eu resolvi ir até o sacrário para rezar. Aí, no outro dia, eu fui novamente, comecei a fazer missas diárias, que hoje eu sirvo uma paróquia. Aí, depois dessas missas diárias, eu já rezo o Santo Terço todos os dias. E assim que eu acabo o Santo Terço, eu tiro uns 5 ou 10 minutos para conversar com Deus. Aí eu tô começando a perceber essas coisas que tá vindo, assim, os meus pecados, a minha vontade. Aí eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por que que isso aconteceu? Eu meio que não consigo entender. Mas ultimamente eu comecei a acordar com o Luiz Fernando, mais o pessoal que tá aí, às 5 horas da manhã para treinar. E um amigo meu me falou, e o Pedro Henrique, que é meu primo, da São João Evangelista, ele falou assim que nós temos que fortalecer a vontade. O Wellington Mendanha disse isso, mas o Pedro Henrique. Fortalecendo a vontade, você acaba que depois faz as coisas automático. Aí, será que foi isso? Esses treinos às 5 da manhã, essas coisas que fez eu... Igual tomar banho na água gelada também. Eu fiquei uma semana tomando banho em água gelada, todos os banhos. Será que isso me ajudou a estar de joelhos todo dia rezando? Olha, Gustavo, pode ser, né? Por que eu tô fazendo isso todo dia, sabe? A atividade física sempre desenvolve uma certa força de vontade na gente, né? Eu sou meio suspeito para falar isso, porque eu não faço nada. Para não dizer que eu não faço, estou fazendo pilates agora, que é para consertar o joelho que está machucado. Mas eu não pratico um esporte assim frequente, nunca fiz isso, né? Mas digo isso, não é uma coisa necessária, tá? A gente pode passar a vida sem fazer isso, mas é muito bom. Eu admiro quem faz, acho que é muito bom fazer, e eu acho que tem essa característica de aumentar a nossa força de vontade. Agora, eu acho que uma coisa importante que talvez tenha acontecido mesmo é que você começou, ao meu ver, um pouco errado, né? Querendo rezar o rosário inteiro cada dia e passou da medida, quer dizer, aí não conseguia, depois você desanima. Então, você fez o correto, começa a rezar um terço por dia, começa a rezar um mistério por dia, depois vai aumentando aos pouquinhos, né? Você sabe que isso acontece na vida de todo mundo, Gustavo. Eu li outro dia um texto que o São José Maria estava escrevendo, que ele comentava que no comecinho da obra, né, ele recomendava às pessoas que rezassem os 3 terços, tá? Na época eram 3, né? Os 3 mistérios. Depois ele viu que 3 mistérios era muito complicado para todo mundo. E aí ele reduziu e colocou como proposta para as pessoas da obra rezar um terço por dia. É mais ou menos o que aconteceu com você, né? Você tentou rezar o rosário inteiro, mas depois chegou uma hora que aquilo começou a ser incompatível com as outras coisas que você tinha. Reduz, dentro da mesma ideia, né? A ideia que o Luiz falou, você vai fazer um movimento muito difícil, você não vai começar fazendo uma pirueta complicada, você vai tentar fazer aos pouquinhos, uns movimentos que você consiga. Se você tem idade suficiente e sempre uma hora você consegue fazer a pirueta complicada, lá o salto mortal, sei lá, não vai tentar ele de cara, né? Entende? Eu acho que esse treinamento, na própria norma de piedade, vai nos... Eu acho que é começar paulatinamente, como todas as coisas, não exagerar, né? Não querer fazer de uma vez, porque a gente não está acostumado e se quebra, né? Se eu for tentar fazer um alongamento aí de encostar o pé, encostar a mão no chão, minha coluna vai quebrar. Não dá. Tem que ir aos pouquinhos, talvez um dia eu consiga.
mas não da primeira, assim, entende? Certo. Então, beleza. Homero, muito obrigado, viu, Homero? Pelo seu tempo, Luiz, pela sua disposição. que isso? Olha, Muito obrigado mesmo. Deus abençoe o senhor, viu? Tá bom. Quando o senhor É vier uma pra alegria para Goiânia, mim fazer isso. Eu estou ensaiando. A hora que o comitê deixar aqui, eu vou me embora. Homero, depois nós vamos marcar Tchau um lepatu com você lá em Boa Brasília. noite. Muito obrigado. Homero, marcar um treino, Homero. Vou marcar um lepatu com você lá em Brasília. Jogar um Tá bom, basquetinho. Numa pizzaria. Homero, no final, Nós vamos fazer isso numa pizzaria, cara. Diga. Homero, no final eu convido o convidado a rezar uma Ave Maria para a gente encerrar, viu? Se você quiser puxar. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, Homero. Muito obrigado. Manda um abraço para os padres aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. com Deus. Falou, com Deus. Obrigado, Homero. Salve Maria Santíssima. Obrigado, Luiz. Alô, com Deus. De nada.